O cargo de presidente dos Estados Unidos é considerado o cargo mais poderoso do mundo e no próximo dia 3 de novembro, os americanos vão às urnas para definir quem vai ser o próximo presidente. E se você alguma vez já pesquisou sobre as eleições americanas e não entendeu nada de como funciona o sistema eleitoral aqui, então fica nesse vídeo que aqui eu vou explicar para vocês exatamente como funciona o sistema eleitoral americano. Se você tem interesse nisso, bora pro vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Chuck Abroad, eu sou Chuck Souza e nesse vídeo, como eu já disse, a gente vai falar sobre as eleições americanas, mais especificamente como funciona o sistema eleitoral americano. Os candidatos nesse ano de 2020 são o democrata Joe Biden, que foi vice-presidente no governo Barack Obama, e o republicano Donald Trump, que muita gente no Brasil talvez conheça por causa do programa O Aprendiz, que passou também no Brasil, onde ele era o apresentador aqui nos Estados Unidos, e também é bem conhecido por ser um magnata e um mega empresário norte-americano. As eleições vão acontecer no próximo dia 3 de novembro e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, as pesquisas de intenção de voto dizem que Joe Biden tem 52% das intenções de voto contra 42% de Donald Trump. O que, se fosse no Brasil, a gente poderia dizer que o Biden vai ganhar de lavada. Porém, aqui não funciona assim. Aqui o sistema eleitoral é bem diferente, a começar pela questão do voto. Provavelmente vocês já sabem, mas aqui o voto ele não é obrigatório, ele é facultativo. Ou seja, eu voto se eu quiser. E não é igual no Brasil, que se você não votar, você tem que ir lá no cartório eleitoral, justificar, tem que pagar multa e enfim, aquela porra toda. E a segunda diferença básica é que aqui nos Estados Unidos a eleição, o voto ele é indireto. Como assim? Significa que os votos que eu faço naquele candidato não vão especificamente para eleger ele, vão para eleger o colégio eleitoral. Ou como vocês já devem ter ouvido falar bastante por aí, os famosos delegados. As eleições aqui elas começam no que eles chamam de primárias, que o que é isso? É basicamente uma convenção do partido onde eles vão definir quem serão os potenciais candidatos à presidência. Então, se eu quero ser candidato à presidência, eu vou lá, me inscrevo, falo, olha, eu quero ser presidente, tô me candidatando. E o partido vai fazer uma eleição, os candidatos rodam em todos os estados para conquistar o eleitorado. Esse eleitorado não é o eleitorado popular, são aquelas pessoas ligadas ao partido político, ou os democratas, ou os republicanos, às vezes membros do partido, funcionários, esse tipo de coisa assim. Então, eles fazem campanha para que os membros do partido escolham eles como o potencial candidato à presidência. É uma verdadeira campanha política mesmo, só que interna. Isso é bem interessante. E durante esse mesmo processo, ou não, às vezes acontece um pouquinho depois, um pouco antes das eleições, o partido político escolhe os delegados. Os delegados são uma peça-chave para entender todo esse processo eleitoral americano, mas para não atrapalhar o fluxo de informação nesse vídeo, para não ficar muito complexo, eu resolvi tirar os delegados daqui um pouquinho e vou trabalhar eles em outro vídeo separado que eu vou deixar aqui no card para vocês, vou deixar no link da descrição para que a gente possa ter um fluxo de ideias um pouquinho melhor, beleza? Candidato escolhido, a campanha eleitoral começa. E como é que funciona para eleger o candidato? Bom, eu já disse que o voto não é direto, ele é indireto. O voto não vai para eleger aquele candidato em si. Ok, mas para onde que vai o voto então? Bom, o voto vai para eleger o colégio eleitoral, ou os delegados. Ao todo nos Estados Unidos são 538 delegados e para vencer as eleições o candidato precisa ganhar 270 delegados. Esse número de 538 ele é baseado nos assentos no Congresso que cada estado tem. Então, obviamente, é baseado por população, ou seja, quanto maior o estado, maior em termos populacionais, não geográficos. Quanto maior a população de estado, mais assentos, mais representantes eles vão ter no Congresso e, consequentemente, um número maior de delegados. Então é por isso que alguns estados são tão importantes no processo eleitoral, porque quanto mais delegados, mais poder de definir o presidente eles terão. Então você deve estar aí pensando, então acho que eu entendi, o cara foi lá no estado, tem 10 delegados, aí o cara ganhou 60% dos votos, o outro 40%, o que ganhou 60 leva 6 delegados, o outro 4, e aí quem tiver mais ganha. Não, se fosse tão simples assim, eu acho que o vídeo acabaria por aqui. Mas americano é um bicho que gosta de complicar as coisas, que gosta de ser o diferentão, e eles complicam essa bagaça todinha. Aqui os estados têm autonomia do processo eleitoral, ou seja, cada estado pode definir suas regras de votação. Vamos pegar, por exemplo, o estado de Nova York. Nova York tem 29 delegados, é um estado bastante importante. Vamos supor que lá em Nova York, Donald Trump venceu no voto popular com 55% dos votos e o Joe Biden 45%. Então como é que vai funcionar isso?
isso? Ah, ok, então Donald Trump vai levar aí 55% dos delegados, sei lá, vão arredondar 16? Não. Winner takes all. O vencedor leva tudo. A votação, ela é por resultado absoluto e não proporcional. Então, se o Trump tivesse 55% em Nova York e o Biden 45%, o Trump teve mais, ele vai abocanhar todos os 29 delegados. E isso gera um transtorno do caralho, cara. É isso que causa toda a polêmica, é isso que causa toda a discussão. E é isso exatamente que aconteceu em 2016, quando a Hillary Clinton venceu as eleições no voto popular, mas não levou à presidência. Por quê? Porque o Trump, ele conseguiu vencer em estados que tinham um número de delegados maiores e na soma total ele ganhou a eleição e virou presidente, e o resto é história, como dizem. E aí esse assunto que eu tô falando aqui puxa um gancho para outra coisa muito importante também para ajudar a entender esse processo de eleição americano, que é o histórico dos estados, que é como aqueles estados tradicionalmente votam, se é num democrata ou se é num republicano. E por isso aqui eles têm o conceito que eles chamam de safe states, que são os estados seguros. São aqueles estados que tradicionalmente sempre votam em democratas ou republicanos. E uma coisa interessante é que aqui os partidos usam as mesmas cores no logotipo, que são as cores da bandeira americana, vermelho, branco e azul. Então, sendo assim, os democratas ficam conhecidos como azuis ou blue e os republicanos são os vermelhos, os red. E aí dentro disso é que a gente tem os dois termos ali, que são blue states e red states. Ou seja, estados blue, que são os estados democratas, são aqueles estados que sempre votam em candidatos democratas, então eles já estão seguros ali. E os red, que são os vermelhos, que são os estados que sempre votam nos republicanos. Aí para botar um tempero nessa salada mista aí, o que acontece? Eles botam outra cor no meio do negócio aí. Vamos fazer um arco-íris nessa porra aí. Que são os purple states. O estado roxo, não sei porquê, cara. Sei lá, podia ser qualquer cor, escolheram roxo, eu sinceramente não sei o porquê. Também conhecidos como swing states, que são aqueles estados que ficam ali balançando. Ora vão pro lado democrata, outra pro lado republicano. São estados que não têm uma postura definida de quem eles vão votar, eles meio que decidem ali na hora da eleição. E é aí que tá o pulo do gato. Esses estados swing states são os estados onde os candidatos dedicam o maior tempo e maior quantidade de dinheiro que é para conquistar o eleitorado. Por quê? Pensa bem, porra, se eu já tenho ali 15, 20 estados garantidos pra mim, que eu não preciso fazer campanha, porque eu sei que eles vão votar em mim de qualquer jeito, porque eles são do meu partido, que eles gostam do meu partido, pra que eu vou perder tempo indo lá? Eu vou pegar os caras que não se decidiram ainda e que podem virar o jogo. Então é isso que acontece na campanha política americana. Quem vence no swing state tem grande chance de levar a presidência, de vencer as eleições. Mais uma vez, isso reforça o lance de o candidato às vezes ganhar mais votos populares e ainda assim não levar a presidência. E para vocês saberem melhor como é que é a proporção, eu vou deixar um mapinha aqui com a quantidade de delegados por estado, para vocês verem o número de delegados exatamente que cada estado tem, e vai facilitar bastante aí para entender como é que é a dinâmica das eleições. Então, baseado nessa imagem que eu coloquei para vocês aí, pessoal, uma forma bem simples de conseguir entender como é que funciona esse sistema eleitoral americano é só você imaginar que a presidência americana ela é definida por pontuação. Quem consegue conquistar mais pontos ganha mais. Então, cada estado vale um ponto, que são esses pontos aí que eu coloquei na tela. O exemplo de Nova York, novamente, eu coloquei aí. Nova York é um estado que vale 29 pontos. Então, ganhei Nova York e já tenho 29 dos 270 que eu preciso para ganhar as eleições. É como se as eleições americanas fossem uma disputa por pontos, onde cada estado tem uma pontuação específica e o eleitor vota em quem ele quer que ganhe os pontos daquele estado. É mais ou menos isso. É uma forma mais simples de entender a dinâmica da eleição por aqui. Outro ponto bem diferente do Brasil também é a forma que eles votam. Aqui eles também se dividem em sessões eleitorais, geralmente em um colégio, alguma coisa assim, muito parecido com o do Brasil, porém aqui eles ainda usam células de papel. Até tem alguns estados que usam urna eletrônica, porque como eu falei lá atrás, não sei se você lembra, aqui cada estado tem autonomia para definir as políticas eleitorais. Então tem estados que usam urna eletrônica e outros estados ainda usam cédula de papel. Mas a maioria esmagadora são cédulas de papel. E o mais interessante é que aqui eles permitem o voto por correio. Mais uma vez, alguns estados têm políticas bem flexíveis e bem simples de voto por correio.
mas em outros estados isso já é bem mais complexo, é bem mais difícil de conseguir votar por correio e eles geralmente não facilitam muito. Então você se cadastra pelo voto pelo correio, eles mandam para sua casa um envelopinho com a cédula, tudo certinho, e você pode votar ali do conforto da sua casa, depois só depositar esse envelope no correio ou num ponto de coleta de voto, que é uma caixa que eles botam em algum lugar da cidade lá, você vai lá e joga dentro da urna. Porém, aí tem meio que uma pegadinha. Existe uma série de requisitos para esse voto ser validado e qualquer erro bobo pode simplesmente anular o seu voto. Por exemplo, se você coloca lá um apelido, por exemplo, se eu boto lá na minha cédula de votação Chuck, que é um apelido, não é o nome, eles vão invalidar o meu voto, perdi o voto. Existe também uma forma certa de você colocar o voto no envelope, o selo que você tem que usar, ou seja, é uma série de requisitos que eles exigem para que o voto seja válido e qualquer errinho bobo você perde o voto e já era. Aquele voto está jogado no lixo. O que está sendo uma polêmica muito grande aqui nos Estados Unidos, porque excepcionalmente esse ano a gente tem um pequeno evento acontecendo no mundo, que é uma pandemia, e o voto por correio não é um luxo, não é opcional, é quase que regra, porque, enfim, a gente tem que evitar aglomeração, não faz sentido você levar as pessoas para uma fila dentro de uma sessão eleitoral. Então isso tem sido alvo de polêmicas muito grandes e que a gente vai tratar um pouquinho melhor em outros vídeos. Acabou o vídeo agora, né? Posso ir embora daqui? Acabou nada, meu filho. Lembra que lá no comecinho eu falei pra vocês que quem vota pra presidente não é o eleitor em si, são os delegados? Pois bem, as eleições vão acontecer em novembro e um mês depois, no mês de dezembro, os delegados vão se reunir e aí sim, efetivamente, é que eles vão votar pro presidente. Pois é, eu não disse que era simples. Quer saber mais sobre esses delegados e sobre eleições americanas? Então fica ligado que eu vou postar um próximo vídeo explicando no detalhe como e quem são os delegados. E aí sim, com esse próximo vídeo eu prometo que vocês vão entender 100% de como funcionam as eleições americanas. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha sido útil e esclarecedor. Talvez você não tenha entendido 100% sobre como funcionam as eleições americanas, porque a peça-chave delegados faz falta nessa história e ela é fundamental para a gente entender como um todo o processo, mas como eu já falei lá no início do vídeo, eu queria uma coisa mais fluida aqui, não queria um vídeo muito longo, então eu resolvi separar por isso. Eu espero que você já tenha entendido o suficiente sobre as eleições americanas e no próximo vídeo a gente vai detalhar isso de fato e aí você vai ficar craque, vai poder explicar para os amigos aí e vai tirar a onda aí de entendida política. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fez sentido para você, se você curtiu, não se esqueça de compartilhar porque isso ajuda muito no nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve logo para você não perder os próximos lançamentos. Inclusive esse próximo vídeo sobre os delegados que vai ser sensacional, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, tchau!